Amigos, nós nem sabemos mais o que é capitalismo. Nos últimos 33 anos, desde que os militares largaram o poder em 85, toda a dialética, toda a ideologia, a filosofia discutida é o socialismo, o comunismo, e isso foi implantado no Brasil. Já começou com a Constituição de 88, e nós nos tornamos uma sociedade que pensa como socialista, como comunista. E nós nos esquecemos do capitalismo. Não é ser direita ou esquerda, é ser capitalista ou comunista. Todas essas leis que existem no Brasil, quase todas, são socialistas comunistas. Esses impostos altos é coisa de comunista socialista, da filosofia socialista comunista. Eles têm que fazer milhões e milhares de leis para atrapalhar a vida do cidadão mais simples, da classe média, do rico, dos empresários, do empresário pequenininho, empresário médio, grande. Então, é normal para esses políticos foram criados. Imagina uma pessoa com menos de 50 anos, que só viveu sobre essa dialética socialista comunista, discutido nas televisões, os próprios políticos, nos comícios, falando essas coisas de socialistas comunistas, que é o que nós vivemos agora no Brasil. No capitalismo, imediatamente tem que ser baixado o imposto, praticamente pela metade, como fez o Trump lá nos Estados Unidos. Tem que diminuir a lei, a burocracia. Então, eu pediria aos senhores professores de economia, historiadores, que façam vídeos explicando o que é capitalismo. Eu acho que nós devemos mudar a nossa cultura agora, porque já está enraizado na cultura do cidadão brasileiro ficar debatendo só sobre socialismo e comunismo. Graças a Deus e graças a nós intervencionistas e grande parte da população, a população inteira do Brasil já sabe que o Brasil é um país socialista ou comunista. Desde a classe pobre, a média e a rica, os empresários, todo mundo sabe e está sofrendo os malefícios. Só que eles não entendem por que estão sofrendo tanto. Por causa dessas leis socialistas comunistas, por causa da burocracia, por causa de milhares de leis, né? Todos esses órgãos do meio ambiente, todos esses órgãos de fiscalização têm milhares de leis. Eles podem multar você por qualquer coisa. Sempre há um motivo para você ser multado. Sempre, até no carro, se um policial rodoviário quiser, ele multa você por qualquer coisa, porque ele tem lei para tudo. Então, os senhores sabem disso. Isso é a dialética socialista comunista. É a maneira de pensar como socialista, como comunista. Vamos fazer leis para deixar o povo na coleira. Vamos trazer o pobrezinho, a classe média, o rico na coleira. E vamos, se precisar, acabar com eles. E eles estão acabando conosco. A sociedade brasileira já não existe mais. Não é mais uma sociedade livre. Nós já somos escravos dessas leis socialistas comunistas, dessa cultura socialista, da filosofia, da dialética socialista comunista. As televisões todas só falam sobre essas leis, sem dizer que são leis socialistas comunistas, e os debatedores da economia, os professores de história, a maioria deles só falam dessa coisa. E agora começaram a falar direita e esquerda. Não, nós temos que falar sobre o capitalismo, ensinar para a população o que é capitalismo. E eu pediria aos senhores que entendem bem, estudam isso, são professores, façam mais vídeos e divulguem. O Brasil precisa voltar a ser um país capitalista. Por isso que nós precisamos de uma nova Constituição, porque o Brasil, a Constituição brasileira já foi feita comunista para acontecer o que aconteceu na nossa sociedade nos últimos 30 anos. Só debatendo essas ideologias socialistas comunistas. Eles não dizem que são ideologias socialistas comunistas ou leis socialistas comunistas, ou maneira de ser de uma sociedade socialista comunista. Eles simplesmente vão fazendo leis e debatendo sobre aquelas leis e leis comunistas e socialistas. E cada vez mais nós somos escravos desse estado de socialista comunista, esse estado de coisas que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Então, como eu falei, graças a Deus, a população inteira brasileira, desde a classe menos favorecida ao mais rico, já sabe que aqui o Brasil é um país socialista comunista. E para mudar, temos que mudar. Então, eu espero que o novo governo faça as mudanças. Acho difícil porque os deputados e senadores, eles já foram criados também com essa filosofia socialista comunista. Está na cultura, está na dialética deles, de serem como seres humanos.
E para mudar, então, eu acredito que tomara que o Bolsonaro consiga aprovar as leis e faça leis capitalistas. Diminuir os impostos, tem que diminuir os impostos, tem que diminuir a quantidade de leis, bater 80% dessas leis aí, que são socialistas comunistas, que só atrapalham a vida de todo mundo. Até um guarda de trânsito, ele pode multar o teu carro, porque existem tantas leis que qualquer motivo ele pode multar você porque a placa não está bem pintada, ou porque a placa está suja. Então, existem milhares de motivos para qualquer órgão público multar e ferrar com o cidadão ou empresário. Então, meus amigos, vamos começar a debater. Está na hora. A população já entendeu que o Brasil é comunista. As leis são comunistas. Por isso que eles estão tão mal. Eles sabem nisso já. Eles não confiam em político nenhum. A população não confia em político nenhum. Nenhum. Principalmente a classe menos favorecida não acredita. Então, meus amigos, nós temos que mudar. E se o Bolsonaro, acredito que ele vai cada vez mais chamar mais militares, senão ele vai ter que convocar uma intervenção militar federal em todo o Brasil. Em todo o Brasil, inclusive nas instituições brasileiras. Não é mesmo? Está uma pouca vergonha essa loucura que o Brasil é. E não precisamos ser assim. Nós só somos assim porque o Brasil é maravilhoso, o Brasil é rico. Nós só estamos vivendo assim. Inclusive nós, a maioria dos empresários aceitam isso. Aceitam essa burocracia louca, essas injustiças que fazem, a justiça injusta, e por aí vai. Por favor, amigos, compartilhem, por favor. E peço novamente, façam mais vídeos sobre o capitalismo e vamos explicar para nós mesmos e para os outros o que é capitalismo e por que o capitalismo, o sistema de governo capitalista, com leis capitalistas. O pessoal acha que capitalismo é aquele que vai fazer mal à classe menos favorecida. Não, o capitalismo é aquele que vai libertar o povo, liberta o empresário, liberta o profissional liberal. Um abraço, pessoal, boa noite, boa sorte, bons momentos. Compartilhe, por favor.